Irmãos, graça e paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, amém? Queremos, como sempre, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo fato de nós estarmos aqui nesta manhã. E quero dizer que é muito bom. E quando eu digo que é muito bom, é porque a Bíblia diz que tudo que é bom vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, por isso que primeiramente eu agradeço a Ele. Agradeço também ao meu pastor, e amigo, pastor Paulo Sérgio. Quando conversei com ele, explicando determinadas coisas, ele disse: meu irmão, prega domingo. E aqui nós estamos humildemente na presença do Senhor, na dependência dEle, para fazer a vontade dEle. E nós iremos compartilhar com a Igreja de Jesus essa temática, em busca da vontade de Deus. E o texto que nós tomamos como base é Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, em referência a essa palavra. Eu gostaria que, nesse momento, a igreja ficasse de pé e abra suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, ou então acompanhe ali no telão. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido Pai, querido Filho, querido Espírito Santo, nesta hora, Senhor, humildemente, Senhor, continuo me colocando na Tua presença, ó Deus, na qualidade de instrumento nas Tuas mãos, para compartilhar com a Tua igreja aquilo que a Tua palavra tem nos ensinado. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Igreja de Jesus. Eu vejo esse livro como manual de conduta cristã. Por quê? Por que eu vejo esse livro como um manual de conduta cristã? Porque em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, está revelado o seguinte: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós, para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei.
É por esse fato. É pelo que revela a palavra de Deus que eu vejo esse livro como um manual de conduta cristã. O que está aqui revelado é para mim e para você. O que está revelado é para todos nós. Igreja de Jesus, eu aprendi que tudo que fazemos na vida é em busca de uma recompensa. Tudo que fazemos na vida é em busca de uma recompensa. Mas eu quero me deter mais à recompensa espiritual. E, tendo como base a nossa vontade, questão da recompensa, porém a nossa vontade era preciso estar unificada com a vontade de Deus de forma pragmática. Como diz o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, revela o seguinte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-os com falsos discursos. A minha vontade ela precisa estar em conexão com a vontade de Deus. Temos os nossos desejos? Sim. Isso é natural. Isso é humano. Mas a gente precisa, querido, observar as nossas vontades, observar os nossos pensamentos. Cuidado com eles. Pensamento é algo fundamental na vida do ser humano. Não é à toa que esse livro revela duas coisas importantíssimas para mim e para você. Uma das coisas que ele revela é relacionada ao pensamento. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz assim: da forma que você imagina, você é. Ou melhor dizendo, da forma que você pensa, você é. Outra coisa importantíssima relacionada ao pensamento. Filipenses 4:9. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, porém, fazei conhecida diante de Deus, aliás, começando lá no versículo 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, porém, fazei conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora sim, relacionado ao pensamento. No demais, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensar. Está aí a importância do pensamento nas nossas vidas. Queridos, consideramos, pois, o contexto do texto que converge para essa prática. Que prática? De fazer a vontade do Senhor. De você ouvir aquilo que é explanado desse púlpito, aquilo que é pregado pelo pastor Paulo, aquilo que é pregado por qualquer um que Deus assim escolhe e coloca aqui para proclamar a palavra dele. Aquilo que você escuta é preciso ser praticado. Porque a Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, aliás, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, diz que nós somos uma carta escrita pelo Espírito Santo de Deus, aonde as pessoas estão ouvindo o seu comportamento. Então, quando você começa a praticar aquilo que a Bíblia nos orienta, aquilo que a Bíblia te ensina, as pessoas percebem. E fica mais fácil a gente conquistar as pessoas para Jesus. A cumprir a grande comissão. Ide por todo mundo e fazer discípulos, pregando, ensinando, batizando, fazendo aquilo que Jesus manda a gente fazer.
Mas, para isso acontecer, é preciso a gente viver. É preciso a gente praticar aquilo que nós ouvimos. Mas, analisando o contexto do texto, é importante isso na proclamação da palavra. Porque o contexto, aliás, o texto sem contexto é um pretexto, a gente sabe disso. Já ouvimos falar disso. Então, qual é o contexto que se encontra esse Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Os 4 primeiros capítulos da carta aos Romanos mostram como a justificação se relaciona com o pecador. Ninguém vai se interessar por ser declarado justo se não for convencido de que é um pecador injusto. Estamos caminhando para a prática de Romanos 12, 1, 2. Depois de dar as más notícias de que somos todos pecadores, Paulo anuncia as boas novas do plano de Deus por meio do qual podemos ser justificados. Os 4 primeiros capítulos do livro de Romanos. Os próximos 4, 5, 6, 7 e 8 mostra como a justificação se relaciona com a pessoa que é de fato justificado pela fé. Quando Deus nos declara justo, Ele espera que o sejamos de fato e que nossas atitudes sejam de uma pessoa justa. Nos 3 capítulos seguintes, 9 a 11, Paulo mostra como a justificação se relaciona com todo mundo e principalmente com Israel. Esses capítulos são muito importantes do que se refere às profecias bíblicas. E nesse Paulo fala como Israel estará envolvido nos acontecimentos em todo o mundo. Os 5 últimos capítulos, de 12 até 16, corresponde, queridos irmãos, a uma aplicação prática do conteúdo dessa carta. Então, diante desse contexto, assim sendo, eu quero compartilhar com os irmãos o que nos ensina o texto básico em relação à busca da vontade de Deus, que é algo fundamental, imprescindível na vida do cristão. A vontade de Deus. E Paulo, sempre que ele usa a palavra pois, devemos querer saber por que ele a usou. Quando ele começa a aplicar as verdades que ensinou, ele usa a palavra pois para nos remeter ao início da sua argumentação. E começa lá no capítulo 1, versículo 16. Ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois, porque, isso é filosófico. Esse pois é filosófico. Esse pois é um questionamento. E quando a gente questiona, é porque a gente quer saber. Por quê? E aí ele diz que não se envergonha do evangelho. Por quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está vendo o motivo do pois?
Vamos ao texto básico. Rogo-vos, pois. Estão entendendo, igreja? Rogo-vos, pois. E ainda diz, para quem? Rogo-vos, pois, irmãos, igreja de Jesus. Não somente a Piba, mas a você que está me ouvindo nessa hora. Pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo ao sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, algumas pessoas resistem a entregar-se a Deus por imaginar que a vontade de Deus as possa levar para lugares ruins e imagináveis. Mas Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa. Paulo diz que a vontade de Deus é agradável. Paulo diz que a vontade de Deus ela é perfeita. Tá bom. Sabemos disso. Agora, querido, como podemos saber qual a vontade de Deus para a nossa vida? Eu sei que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Sabemos, não? Sabemos disso. Mas como? Esse questionamento se responde com um verbo, querido. Com um verbo no gerúndio. Que verbo? Buscando. Como é que eu vou descobrir a vontade de Deus na minha vida? Buscando. Não somente esperando do púlpito, mas buscando nas suas devocionais. Buscando nas suas meditações. Buscando na leitura da palavra. Não foi escrita para nós? Não é isso que Deuteronômio 29 diz? Então eu preciso buscar. Daí a temática da reflexão dessa manhã. Em busca da vontade de Deus. E dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo apóstolo Paulo, inspirado por ele, apresentar 5 passos para conhecermos a vontade de Deus. Irmãos, tudo que na qualidade de cristão, tudo que nós na qualidade de evangélico precisamos saber, está revelado aqui, queridos. Muitas vezes, irmãos, passamos dificuldades na vida. Porque a questão não está muitas vezes em saber a vontade de Deus. Mas a questão está em renunciar à minha e à sua vontade. Esse é que é o problema maior. Não queremos renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Veja. O que nós vamos aprender? Ou então trazer de novo a memória. Primeiro, para conhecermos a vontade de Deus. Primeiro, coloque Deus no centro da sua vida.
como Deus é a fonte de todas as coisas, e o seu poder e propósito estão por trás de tudo, a coisa mais sensata que se tem a fazer é colocar no centro da vontade dele. Por quê? Procure sempre ler a Bíblia questionando a Bíblia, perguntando a ela. Porque quando você questiona, a tendência vai ser você aplicar. Porque você aprende. E porque você aprende? Porque ela te responde. E quando eu falo em aprender, queridos, eu quero abrir aqui um espaço para dizer algo para a igreja do Senhor. Você tem algo chamado cérebro. Todos nós sabemos disso. E o cérebro, ele é viciado em aprender. O cérebro é viciado em aprender. O cérebro, ele é a parte do seu crânio que armazeniza tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você sente, ele guarda. Então ele sempre está aprendendo. O vício dele é aprender. Eu tenho dito que o cérebro, ele cresce até os 18 anos. Mas ele aprende até você morrer. Então, querido, quando a gente questiona, ela responde e a gente aprende. Veja o que ela vai responder. E por que é que nós temos que colocar Deus no centro da nossa vida? Para o que é que a Bíblia diz? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quanto insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque ele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, nessa doxologia, Paulo lembra que quando Deus decidiu como faria todas as coisas, não precisou que nenhum de nós fosse seu conselheiro, porque conforme Paulo declara, Deus é a fonte e o poder e o propósito de todas as coisas. Então, querido, se eu aprendo porque a Bíblia me ensina e o meu cérebro armazeniza quem ele é, o que é que eu tenho que fazer? É colocar ele no centro da nossa vontade, rapaz. É colocar Deus no centro da minha vida. Porque ele vai me orientar, ele vai me ensinar. E ainda tem outro texto que mostra essa doxologia, esse poder. É na oração do Pai Nosso, veja o que ele diz, quando ela termina, e ela termina também com a doxologia. E não nos induzas à tentação, mas livra do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, e para sempre. Amém. Está vendo? O Deus que você segue. O Jesus que te libertou. O Espírito Santo que está aí. Em você? Está vendo? Então, filhos. Então, igreja. Então, amados irmãos. Coloca tudo no centro. Coloca ele no centro de sua vida. Segundo, seja comprometido com Deus. Devemos submeter nossa vontade à vontade dele. Lembre-se do princípio que Jesus ensinou, que se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. João 7,17. Se você quer saber qual é a vontade de Deus na sua vida, filho, pratica aquilo que ele manda você praticar. Faz
faz aquilo que ele manda você fazer. Obedeça a palavra dele, que ele vai se revelar. Porque ele não é um homem para que minta, e filho do homem para que se arrependa. Creia, querido. Vida cristã é vida que nós vivemos pela fé. Não é no que você vê, não, é no que você não vê. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, irmão. Terceira coisa que Paulo nos ensina. Esse passo é uma atitude passiva. Essa atitude passiva, que é uma atitude provocada por outro e não por você. Olha o que Deus faz. Paulo diz que para sermos convertidos por Deus, é preciso uma transformação pela renovação da vossa mente. A mente precisa ser renovada. Mente é diferente de cérebro. Mente é o que processa o que o cérebro armazeniza. Ou seja, armazena. Ele não para. Ele está o tempo todo processando. Qual é a prova? É que você sonha. É a única coisa que não para. Seus movimentos motores param. Porque ninguém dorme assim, é? Já viu alguém dormindo assim? Ou então ele está com um problema, ele está com algum transtorno. Mas no normal dele não é, né, pastor? Não. Mas a mente dele não para, está funcionando. E aí vem a palavra de Deus e diz que esse Jesus Todo-Poderoso transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando ele transforma, você enxerga a vontade de Deus para a sua vida. Oh, glória! Vontade de sair daqui pulando, dando glória a Deus. Por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Você está aqui nesta manhã, meu querido, por causa da atitude ativa de Deus e passiva sua. Porque não é você que faz, é Deus que faz. Transformou de uma tal forma que mesmo feito pandemia, pode ser o que for, você levanta ou com chuva ou com sol, eu vou ao templo do Senhor, eu vou à minha piba, eu vou ouvir a palavra, porque é mente transformada. A seguir, temos o quarto passo. Não vos conformeis com este século. Em outras palavras, não seja como o mundo, não. O mundo que eu falo é o sistema. Não são as pessoas. É o sistema. Porque o mundo Deus amou.
Deus não amou o sistema. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Ele ama as pessoas. Então quando Paulo diz, não vos conformeis com este século, é com o sistema do mundo. Não deixe que o mundo pressione a tomar sua forma. Se isso acontecer, você estará sujeitando a vontade de Deus à sua própria vontade. Se você moldar Jesus Cristo, fica inconformado com o mundo. Seus valores não se encaixam com os valores das pessoas do mundo. É questão de valor, irmãos. Seus valores agora são diferentes. Porque mente está transformada, você não se conforma, você não aceita, querido. É algo que é de dentro para fora. Você não comunga mais. Não é porque você quer não é porque você quer ser melhor do que o outro. Agora tem uma coisa, irmãos. Respeite o comportamento do outro. Não julgue. Nós, na qualidade de servo de cristão, nós não viemos para julgar as pessoas. Pelo contrário, nós viemos para testemunhar. Ficai em Jerusalém, até que do alto venha o poder, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando a Bíblia diz até os confins da terra, é porque se você prestar atenção, o livro de Atos é o único livro do Novo Testamento que não tem fim. Pega, faz essa pesquisa. Pega todos os livros do Novo Testamento. Veja o último versículo do último capítulo. Todos eles sem fim. Menos o livro de Atos. Por quê? É para que a gente continue sendo testemunha até a volta de Jesus. Daí, missões. A igreja não para. Missões não para. Queridos, finalmente, o quinto passo é confirmado em Cristo. De acordo com Paulo, uma maneira de fazer isso é perceber que o Espírito Santo trabalha através do seu povo, dando dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, está lá os dons. Deus dando a cada servo, a cada homem, a cada mulher que Ele chamou, que seja pastor, que seja pastora, como disse o pastor Paulo, que tem também o nosso apoio. Deus é soberano. Ele age como Ele quer, quando Ele quer, em quem Ele quiser. Diz a Bíblia que todo poder pertence a Ele, querido. Esses dons confirmam a nossa vida em Cristo e nos preparam para o ministério que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um ministério na vida de cada servo. Que seja louvar, que seja tocar, que seja pregar, que seja orar, seja visitar. É o ministério que Deus Ele tem para cada um, para que a igreja dele complete aquilo que Ele veio para fazer. Ele escolheu você. Amados, quando descobrimos os dons com os quais Deus nos capacitou e nos entregamos a Ele, exercitamos esses dons, somos levados à vontade de Deus e ao propósito da nossa salvação. Efésios 2, capítulo 10, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. É o suficiente, irmãos. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus é rica. Poderia passar de manhã todinha aqui pregando. Não ia chegar ao ápice dessa temática. Qualquer outro obreiro, por exemplo, se o pastor Paulo Sérgio fosse pregar nessa temática, ele viria com outros estudos, com outros textos. Porque a palavra de Deus, ela é insondável. Ela não tem fim. Mas esses 5, diante do exposto,
Entendemos que para descobrir a vontade de Deus para a nossa vida, exige de nós submissão total e completa ao que Ele determina, conforme a exposição da palavra dele desta manhã. Primeiro, coloque Deus no centro da sua vida. Segundo, seja comprometido com Deus. Terceiro, a conversão é uma ação ativa de Deus. É Ele que transforma você. Quarto, não vos amoldais, não vos conformeis com este século, com o mundo, fazendo a vontade dEle. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Pai querido, mais uma vez. Te pedimos, Pai, humildemente, que o teu Espírito, Senhor, continue falando, trabalhando na vida de cada filho e de cada filha, na vida de cada homem e a cada mulher que tu chamou, Senhor, para o ministério que tu tem dado a cada um deles. Para a glória do teu nome, querendo mais uma vez te agradecer pela oportunidade que nós tivemos, Senhor, de compartilhar a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.